E agora tem dica de arte. Ana Cosentino conosco. Tudo bom, Ana? Que bom que você voltou, tava com saudades. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Tati. Obrigada. Adorei o colete também. Você viu? O colete foi um sucesso na Mega Artesanal. Essa é criação própria? Essa é criação. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiz a bolsa combinando e fiz o colete. Adorei. E ele é quentinho, ele é gostoso. Bolsa, arrasou. Numa próxima oportunidade, quem sabe você traz pra gente também Facinho essa de fazer. aula. Na próxima oportunidade eu venho e trago e ensino a fazer. Combinado. O passo a passo da aula de hoje, turminha, é essa bolsa espetáculo. Ficou linda demais, E ela viu, ficou um Ana? tamanho bom, né, Tati? Ela Muito, ficou uma deixa eu bolsa subir um prática. Se você puder virá-la, olha atrás o quilt, que bonito que ficou, o azul. Bem bacana. Então, o pessoal que gosta de quilt, dá para fazer um quilt trabalhado. Na frente eu fiz um quilt Tamanho reto. ótimo. Eu misturei. Eu gosto de mexer um pouquinho. Eu misturei, fiz um quilt trabalhado atrás, fiz um quilt reto na frente. O tamanho ficou um tamanho prático, assim. Ficou ótimo, As bolsas, perfeita. diz que a moda agora vão reduzir um pouco o tamanho, né? Vamos. Que não vai ser vai ver, né? Tem Diz a que agora temporada tá das bolsas isso. grandes, agora a tendência Apesar tá que mulher vindo. gosta de bolsa grande, né? Mas Então, esse a gente vai tamanho ter aqui que ter tá espetáculo. várias menores. Adorei, viu, Ana? Parabéns pela Ela dica. é bem fácil de fazer, não é nada muito complicado. O primeiro passo que eu gosto de explicar para as meninas é a escolha dos tecidos, né, Tati? Porque algumas meninas têm ainda dificuldade de fazer a harmonia das cores, como trabalhar com as cores. Isso eu acho, assim, que é importante a gente dar a dica, mostrar, dar umas dicasinhas de como fazer. Então, por exemplo, aqui, olha, se os meninos conseguirem mostrar... Dá sim. Deixa eu chegar perto. Isso daqui vai ser o nosso bolso, que eu começo a bolsa pelo bolso. Pelo bolso. A gente carrega muitas coisas, né? A celular principalmente. Então, é sempre bom ter na bolsa um lugar mais fácil para a gente poder pegar o celular, chave. Então, nessa bolsa especificamente, eu coloquei um zíper na frente. E o trabalho de pet, eu trabalhei no bolso. Eu fiz o trabalho do pet no bolso. Então, para fazer esse trabalho de pet, nós vamos precisar de 3 tonalidades. Sempre uma cor de fundo, no caso aqui eu coloquei esse verde azulado, né? E eu peguei a estampa principal. A estampa principal minha é esse daqui, olha, esse tecido mais estampado. Então, o que eu fiz? Quando eu abri o meu armário de tecidos, a primeira coisa que eu fiz, eu procurei um tecido, nem pensei na cor da bolsa. Eu pensei num tecido que eu queria que puxasse o meu trabalho de pet, que me agradasse para fazer esse trabalho de pet. Aí eu peguei, esse foi o meu primeiro tecido que eu peguei. Quando eu peguei esse tecido aqui, o que eu fiz? Eu olhei nele todas as cores que tinham. Então, eu pensei, eu posso fazer uma bolsa bege, posso fazer uma bolsa um pouco mais escura, um bege mais escuro, posso fazer uma bolsa verde e posso fazer uma bolsa puxando para os tons de azuis. Bolsa verde, eu acho que já ia ficar um pouco mais difícil da gente combinar com roupa. Então, eu falei assim, vou partir para uma bolsa azul. Pensei na bolsa, numa bolsa azul. Só que se eu fizesse tudo em azul, ia ficar uma coisa meio cansativa. Como ele tem verde na estampa, eu resolvi trabalhar no pet um tecido que tivesse um verde com azul. Aí eu peguei esse tecido de batique, que é o tipo do tecido, né, que é chamado, trabalhei com um batique verde e azul. Poderia ter sido só um verde mesmo. Então, eu parti desse tecido principal aqui. Se você olhar, olha, ele tem um tom de azul meio petróleo, que ele puxa. Se eu tivesse, é que no caso ali na hora eu não tinha um tom de azul petróleo para trabalhar. Eu puxei para azul marinho. Então, sempre escolha um tecido principal e desse tecido principal você vai optando para as outras cores. Se tiver dúvida, na auréola do tecido tem aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas são todas as cores que foram usadas para o tingimento do tecido. É só colocar perto daquela bolinha que você consegue. Então, essa é uma dica principal. Aí, o que eu fiz? Para fazer o trabalho de pet, eu cortei faixas de 5 centímetros. Então, eu vou ter que fazer 2 blocos. Esse daqui vai ser um bloco, esse daqui vai ser um outro jogo de bloco. Cortei meu tecido de base, no caso aqui, se você olhar, ele é até diferente do que eu mostrei, olha. Aqui é um outro tom. Esse daqui, como eu fui fazer o passo a passo, e tinha acabado de ser meu tecido, eu peguei um outro tom que está harmonioso também. Ele está entrando na escala de cores. 2 faixas de 5 centímetros, que na realidade são 4. 2 para cá e 2 para cá. Certo? O tecido principal, também de 5 centímetros. E para o outro jogo, o verde azulado que eu falei. No caso aqui, eu coloquei um verde diferente daquele. Então, eu vou montar 2 jogos de faixa de 5. 3 tecidos e aqui 3 tecidos. 2 do neutro e um estampado. 2 do neutro e um estampado. Vira o tecido, passa a costura aberta,
que comprimento dessa faixa, o comprimento total da faixa. Tá. Aqui eu tô só com um pedacinho porque é um passo a passo, mas é o comprimento total da faixa. Eu sempre corto o tecido pelo comprimento total da faixa. Passei. Para esse jogo, eu vou cortar, para unir com esse corte aqui, uma outra faixa da cor contrastante de 5 centímetros. Então, se você observar, o estampado está aqui. A que eu usei nesse jogo, eu corto individual, ela do lado de cá. Aqui está com verde no centro, eu vou cortar a contrastante dela individual. Até aqui deu para entender? Deu. Então, são 2 jogos de faixa. Para cada jogo de faixa, eu vou ter que montar... Eu vou ter que fazer isso daqui, olha. Na realidade, eu sempre gosto de mostrar o que nós vamos fazer. Eu vou ter que construir 2 blocos. Um bloco assim e outro bloco assim. Por isso que eu tenho aquela faixa contrastante individual, olha. É a que vai no centro. Então, eu vou montar blocos daqui e blocos daqui, certo? Para montar esse bloco aqui, eu tenho que cortar 2 com fundo estampado e um pedacinho da cor contrastante. Então, no caso aqui... Já tenho as faixas emendadas de 5, vou vir e vou, lembrando aquela dica, se você é destra, o número 1 do lado da mão direita. Se você é canhota, o número 1 do lado da mão esquerda. E vou cortar retângulos de 5 centímetros. Venho aqui, tirei um. E vou tirar mais um retângulo de 5 centímetros. Sempre tomando cuidado de alinhar na base, alinho aqui na base e alinho aqui, olha. Para quem está começando, nunca fez pet, eu formo um ângulo de 90 graus. Alinho aqui e alinho aqui. Mão firme, aquela dica que eu sempre dou, não faça mão de madame. Mão de madame que eu falo que fica com a mão assim, aí você corre o risco de você virar e se cortar, certo? Cortei 2 retângulos e vou cortar daquele outro tecido, que estaria aqui, no caso, seria uma faixa comprida, a mesma medida desse tamanho aqui, olha. Venho aqui, meço a medida que eu tenho do meu... E vou cortar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que unir, vou ter que construir esses blocos aqui. No total, eu vou ter que construir 9 blocos. Eu vou ter que fazer 5 de uma estampa e 4 de outra. Qual vai escolher fazer a mais, isso fica a critério de cada um, tá? No caso aqui, olha, a que eu fiz mais foi a do estampado. Daquele seu... Não, minto, foi a com verde escuro aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, o que você quer dar mais ênfase, você corta 5. A outra que você vai trançar por baixo, você corta 4, tá? Aqui indifere se for de um ou for de outro, não vai ter problema. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou construir os 2 blocos. Aí eu vou colocar direito sobre direito, alfineto, sempre aquela dica, a bolinha do alfinete virada para fora, a bolinha do alfinete virado para fora, venho, passo uma costura com a largura de pé de máquina exatamente aqui e passo essa costura aberta. Feito isso, eu vou abrir, aqui no caso eu tô sem máquina, né? Vou abrir e vou costurar a parte de baixo. Terminado de fazer isso, eu vou ter essa peça aqui, olha. Já sempre aquela dica que eu dei, virada com a costura aberta. Por quê? Porque ele tem muito encaixe, esse bloco. Então, toda vez que tiver encaixe, fica melhor se você trabalhar com ele com a costura aberta. Certo. Até aqui tem dúvida? Não, tranquilo. Aí no nosso kit da vitrine, eu montei o kit da vitrine, eu desenvolvi junto com a vitrine do artesanato várias réguas bem diferentes para a gente fazer trabalhos de pet bem diferentes. Inclusive legal. Esse da bancada aqui, esse azul, é a régua que tem no nosso kit também, que depois você vai falar, você pode até mostrá-la. É a régua de onda simples. Esses 2 trabalhos aqui é a mesma régua que eu vou utilizar aqui, só que em tamanho maior. Ah, legal. Esse daqui também, ó. Esse daqui é entrelaçada grande, que ele faz o entrelaçado, faz o bloco que eu chamei ele de entrelaçado, com a régua maior. Então, é a mesma régua, é essa régua aqui, olha. Essa régua aqui é a que eu vou usar hoje, é a entrelaçada pequena. Então, a entrelaçada pequena, a gente desenvolveu ela para fazer trabalhos em bolsas, para fazer barrados. Então. A igual a ela, maior,
para fazer mantas, colchas. Então ficam trabalhos bem interessantes. Eu vou até aproveitar, turminha, você está acompanhando aí as imagens dos trabalhos da Ana e também desse kit sensacional. Você que quer aprimorar a técnica do patchwork, são 7 modelos de réguas que você vai conseguir fazer trabalhos lindíssimos. E é bacana você adquirir esse material porque tem a apostila e o DVD. São aulas, peças que você consegue montar na sua casa de uma maneira muito tranquila, porque a professora é top e aí você de fato consegue até uma renda extra, porque seus trabalhos vão ficar lindos, turminha não vai conseguir resistir e você consegue um dinheirinho. Você pode ligar na vitrine do artesanato, eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Então a gente tem aqui o DVD e a apostila. No DVD, só para você em casa ter uma ideia, são 5 aulas, tem toalha redonda, caminho de mesa, manta. Vale muito a pena. 7 réguas de patchwork, mais apostila. Na apostila, você também vai encontrar mais 5 aulas diferentes. Então, você vai ter pelo menos 10 peças garantidas. Quem falar que assiste ao programa Mulher.com, mas tem que falar que assiste ao Mulher.com, certo? Além das 7 réguas próprias para patchwork, vocês também vão receber o stencil para fazer o quilt livre. Às vezes, principalmente quem está começando, tem um pouquinho de receio em fazer o quilt livre. E o stencil, você consegue também fazer esse trabalho de uma maneira bem tranquila. Então tá aqui, agora dá para ver melhor, tá vendo, turminha? Olha lá. Então, para receber o stencil do quilt, tem que falar que assiste ao programa Mulher.com. E aí você recebe também junto com um DVD, apostila e as réguas da Ana Consentino, 0800 380 2000. A ligação é gratuita para qualquer lugar do Brasil, 0800 380 2000 ou 11 3382 2000, 11 3382 2000. Então são 10 aulas no total, 5 dicas na apostila, mais 5 dicas no DVD, 7 réguas exclusivas by Ana Consentino. E se você ligar e falar que assiste ao programa, recebe o stencil para você fazer o quilt com mais tranquilidade e facilidade aí na sua casa. Vamos tomar um copinho d'água rapidinho, Ana? Vamos. Na sequência a gente volta para finalizar então a montagem desse bolso lindo e também a finalização da bolsa toda para você usar e arrasar. Voltamos em seguida.